A porção que caiu para mim hoje, para nós meditarmos juntos, está no capítulo 1, versículos 8 a 15. A palavra de Deus diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio que temos de 2000 anos depois que Paulo escreveu essa carta, nós podermos estar diante dela, contemplando a beleza do teu poder, a beleza do teu evangelho, da mesma maneira que aqueles ouvintes de Roma receberam a carta pela primeira vez. Obrigado porque o Senhor é quem sustenta a tua palavra, obrigado porque é o Senhor quem dá a tua palavra, e a tua palavra, Pai, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e a tua palavra, Pai, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar diante dela, e nós pedimos que agora, nesse momento, o Senhor use a tua palavra para tratar com cada um de nós aqui, para a glória de Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, Romanos é uma carta que foi enviada por um autor a um destinatário. É a carta de Paulo aos Romanos. Os destinatários, eles são, portanto, a igreja que tinha em Roma. Roma, na época, era a capital do Império Romano. Ou melhor, era a capital do mundo. Era a cidade mais importante do mundo, com mais ou menos 1 milhão de habitantes. E essa igreja de Roma, é interessante que ela não foi plantada por Paulo. Ela também não foi plantada por qualquer apóstolo. E nem tampouco foi plantada por Pedro, como diz a atual igreja romana. Essa igreja, provavelmente, muito provavelmente, ela foi fundada, foi plantada, por alguns que estavam lá no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, porque lá no texto diz que dentre os convertidos havia romanos. Provavelmente alguém que estava lá, ou algumas pessoas que estavam lá, creram no evangelho, e quando voltaram para casa, pregaram o evangelho, e começou essa igreja, a igreja de Roma. Ela era composta por judeus e por gentios, mas predominantemente eram gentios que compunham aquela assembleia. Esses são os destinatários, a igreja de Roma. Quem é o autor? No versículo 1 desse capítulo diz que é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Paulo escreveu essa carta. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, mas ele também era cidadão romano por direito, porque ele nasceu numa província romana. Eu não sei muito bem o que aconteceu, se o pai dele tinha alguma influência, mas ele nasceu, ele tinha cidadania romana, o que era um privilégio gigantesco. Então Paulo era tanto judeu quanto romano, e
sobretudo, cristão. Ele é o autor, Paulo, o maior propagador do Evangelho na história da humanidade. O maior pregador do Evangelho no Império Romano. Ele percorreu toda aquela região do domínio do Império, pregando. E a carta em si, meus irmãos, o que a gente sabe dela é que ela foi escrita por volta do ano 55, 56, quando Paulo estava em Corinto, no final da sua terceira viagem missionária. E ela não visa corrigir erros. Né? Quando você pega a carta aos Coríntios, por exemplo, que igreja complicada. E Paulo corrige um monte de erros dele. Romanos não. Era uma igreja espiritualmente, moralmente saudável. Então não é uma carta que visa corrigir erros. O seu propósito é instruir a igreja para que ela seja ainda mais edificada. Esse é o propósito de Romanos. E o texto que nós temos hoje, essa segunda exposição que nós temos nesse livro, que vai dos versos 8 ao 15, o que nós vimos aqui basicamente, meus irmãos, o que nós vamos ver, é o amor de Paulo demonstrado por aquela igreja. E o esboço é mais ou menos o seguinte, versos 8 a 10, ele manifesta a sua alegria por aquela igreja, que ele nem conhecia. Os versos 11 e 12, ele manifesta o desejo de encontrar com aqueles irmãos. O verso 13, ele explica por que ele nunca encontrou, embora quisesse há muito tempo. E versos 14 e 15, Paulo manifesta o seu senso de dever que ele tem como ministro do Evangelho, um senso de responsabilidade muito grande. E eu espero que ao longo da exposição a gente consiga enxergar todas essas coisas. Quando perguntaram para Jesus, mestre, qual que é o grande mandamento da lei? Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. E o que a gente consegue ver nesse texto aqui, é o poder do Evangelho na vida desse homem chamado Paulo. Porque Paulo, ele claramente amava o Senhor de todo o seu coração. E ele amava a igreja do Senhor de todo o seu coração. Ele era outrora um religioso, um fariseu complicado, arrogante, egocêntrico, violento, orgulhoso. Mas ele morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. E como um novo homem, ele agora anda de acordo com o que o Senhor Jesus falou, amando a Deus e amando a igreja. E é o que nós vamos ver nesse texto aqui. Um homem transformado pelo poder do Evangelho, que ama o Senhor e que ama a igreja. Então eu convido os irmãos a gente fazer uma meditação, então, começando nos versos 8. Lembrando, primeiro assunto aqui dessa perícope é a alegria de Paulo pela igreja de Roma. Diz assim no verso 8: primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo não plantou essa igreja, como a gente já comentou aqui. Nós sabemos que lá pelo capítulo 18, a gente sabe que ele conhecia algumas pessoas que estavam ali, Priscila e Áquila, Pérside, ele conhecia algumas pessoas ali, mas ele não plantou essa igreja, ele não conhecia os demais irmãos, mas ele conhecia essa igreja de ouvir falar. Por quê? Porque em todo o mundo era proclamada a fé daqueles irmãos. O mundo aqui não era o universo inteiro, o planeta inteiro, era o mundo romano. Era o mundo conhecido da época, toda a bacia do Mediterrâneo ali, toda aquela região. Todo mundo tinha ouvido falar da fé daqueles irmãos. Era uma igreja influente, certamente. Era uma igreja, a gente sabe, pelo livro de Atos, que os cristãos, no ano 49, eles foram expulsos de Roma, porque eles pregavam um tal de Crestos, que é Cristo. Então era uma igreja que de fato, no local onde eles estavam, eles eram
uma igreja pujante, chamava a atenção que chegaram a ser expulsos de Roma. E agora, aqui é ano 56. Então eles estão, pelo visto, retornaram, não é? Então, era uma igreja que Paulo conhecia apenas de ouvir falar, mas fica claro, meus irmãos, o quanto Paulo amava aquelas pessoas. Ele os amava, e ele agradecia a Deus pela fé deles. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ele amava os irmãos e agradecia a Deus pela fé deles. E é muito comum em Paulo agradecer a Deus pela fé de outras pessoas. Você não precisa abrir, eu só vou ler para você alguns exemplos, não vou pegar todos, só alguns. Aos Efésios, por exemplo, ele diz assim: eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Efésios 1, 15 e 16. Outro exemplo, Colossenses: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Aos Tessalonicenses: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Ele faz a mesma coisa com os filipenses, faz a mesma coisa com os coríntios, porque orar agradecendo a Deus pela fé de outras pessoas era um hábito de Paulo. Sabe por quê? Porque a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quando Paulo encontrava fé em algum lugar, ainda que ele não conhecesse as pessoas, ele agradecia a Deus, incessantemente: obrigado porque o Senhor concedeu fé para aquele povo. Ele orava. Então ele está dizendo aqui no nosso texto: dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Mas, lembre-se, aquelas pessoas que estavam recebendo a carta, talvez nem conhecessem Paulo. Então eles podiam achar assim: ele está falando isso aqui só é um discurso retórico, ele só está sendo diplomático com a gente. Então, para ele garantir que ele não estava mentindo ou estava apenas lisonjeando aquela assembleia, nós vamos ver no versículo 9 e 10, ele toma Deus como sua testemunha de que ele fazia aquilo. Olha só, verso 9 e 10: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em algumas orações? Não, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Em outras palavras, irmãos, traduzindo para a linguagem atual, sabe o que ele está falando aqui? Está dizendo o seguinte: eu juro para vocês que eu oro todas as vezes por vocês. Eu juro. É isso que ele está fazendo. Como ele toma Deus por testemunho, ele está fazendo um juramento diante de Deus. O amor de Paulo por aquela igreja era um amor concreto. Era um amor, não era apenas um discurso. Ele de fato amava aquelas pessoas. E ele orava incessantemente pelos romanos. No verso 8, ele orava agradecendo pela salvação deles. Quando eu ouvi da fé de vocês, Senhor, obrigado. Todo dia. E aqui no nosso versículo 10, ele também orava suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, ele pudesse visitar aqueles irmãos. Ele queria visitar os irmãos. Os romanos nem sequer sabiam que Paulo orava por eles. Mas Deus sabia e atendia as orações. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu preciso aprender a orar. Como nós somos débeis nessa área. Eu sou. Nós precisamos ter ações de graças, irmãos, pela igreja. Agradecer ao Senhor pela salvação. Nós precisamos orar pelos irmãos que estão em dificuldade. E a gente deve, irmãos, orar
pelos nossos queridos que não foram alcançados. Quantos de nós aqui temos um monte de familiar que a gente ama e que a graça, eles não conheceram a graça ainda. A gente precisa orar por eles. Eu lembro uma vez, irmãos, quando o pastor Maurício, ele ainda tinha uma oficina. Eu lembro uma vez a gente estava junto, tocou o alarme da oficina dele lá, ele teve que ir porque um cara roubou a oficina. Os caras invadiram a oficina dele e roubaram lá os equipamentos e tal. E o Maurício falou assim, no momento ficou nervoso e tal, mas depois ele falou assim: talvez o Senhor tenha permitido esse cara roubar a minha oficina, porque pode ser que talvez nunca ninguém tenha orado por essa pessoa. E eu vou ser uma pessoa que vou orar por ele. Nós não sabemos, irmão, o que Deus pode fazer depois. Não sabemos quem é o ladrão. Mas o Senhor pode, inclusive, já ter salvado aquele cara, né? E eu, irmãos, e talvez você, muito provavelmente, quantas pessoas oraram por nós? Eu sei que tinha pessoas orando por mim, quando eu estava distante da verdade. Tinha gente orando por mim. E hoje eu tenho familiares que eu amo, que eu gostaria muito, amigos, que eu gostaria muito de ver no Senhor, e que eu, graças a Deus, eu lembro de orar por eles. Eles nem sabem que eu estou orando por eles. Mas o Senhor está ouvindo as orações. E o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus doador. Então nós temos que aprender a orar, meus irmãos, que o Senhor nos ensine a fazer isso. Que o Senhor nos livre da gente mandar no WhatsApp a mãozinha assim. Já viu alguém pedindo: irmão, estou passando por um problema aqui, aí você manda a mãozinha. E não ora. Meu misericórdia. Eu só mando a mãozinha se antes eu orar. Porque se você mandar a mãozinha, você está dando um migué. Então, irmãos, que o Senhor nos ensine a importância da oração. Ele nos legou isso, é um privilégio da igreja orar. E Paulo entendia muito bem isso. Amando aqueles irmãos, orava por eles, agradecendo e clamando. Eu quero visitar esses irmãos. E agora, no 11 e no 12, ele manifesta o desejo de encontrar aqueles irmãos. Ele diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. É legal, né, irmãos? No 10 ele suplicava para poder vê-los. E aqui no 11 ele diz: muito desejo ver-vos. Lembra? Ele conhecia apenas uns gatos pingados lá. Conhecia a Priscila e Áquila e a Pérside, talvez, e mais algum ou outro. A maioria ele não conhecia, mas igualmente ele os amava e gostaria de encontrá-los. E por que esse desejo tão grande de ter comunhão com pessoa que ele nem conhece? Nos próprios versículos que nós lemos, ele já explica, e agora a gente vai entender um pouco melhor. Primeiro motivo: por que o cara queria ter comunhão com pessoas que ele nunca viu? Verso 11: porque muito desejo ver-vos, a fim de, olha ali, essa é a finalidade, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Esse é o primeiro motivo, porque ele queria tanto encontrar. Repartir dom espiritual. Vamos entender isso melhor. Cada crente, individualmente, recebe dons de maneira muito particular. Não é todo mundo que tem todos os dons. Uns têm uns, outros têm outros. E eu vou mostrar isso para vocês. Deixa o dedinho em Roma aí, em Romanos, em Romanos, e vamos visitar os Coríntios. Primeiro aos Coríntios 12. Primeiro aos Coríntios 12, a partir do 4. Olha lá. Ora, os dons são diversos, está vendo? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, nem todo mundo faz a mesma coisa, mas o Senhor é o mesmo.
e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, aqui está um dom, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, outro dom, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, outro dom, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, e veja, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, irmãos, os dons que a igreja recebe são variados, são diversos, são muitos. Nós lemos vários aqui e tem outras passagens que mostram muitos outros ainda. E na comunhão da igreja, quando isso aqui acontece, na comunhão, no convívio, os dons são compartilhados. E aí cada crente individualmente pode usufruir da totalidade dos dons. Entendem? Pedro diz assim, não precisa abrir, ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. São dons diferentes, e no convívio a gente pode usufruir do dom que o irmão tem, o outro dom que o outro tem, o outro dom que ele tem. E assim a igreja é edificada. Agora volta para Romanos, no nosso texto, mas vai no capítulo 12. Verso 4 em diante, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Entenderam, irmãos? Cada crente tem dons diferentes, e na comunhão dos irmãos a gente usufrui de todos os dons. Deus é especialista em fazer isso, porque Deus pensou na humanidade como a humanidade coletiva e não individual. Pensa no casamento, por exemplo. O homem, evidentemente, é diferente da mulher. Eles são iguais em dignidade, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas eles são absolutamente diferentes um do outro. Enquanto um é mais fisicamente forte, o outro é mais delicado. Enquanto um tende mais à racionalidade, a outra parte tende mais à emoção. Enquanto um é mais objetivo, olha longe e reto, só enxerga uma coisa só, a mulher enxerga mais curto e mais aberto, vê mais coisas ao mesmo tempo. Enquanto um tem a semente, o outro tem o óvulo. Um é macho, o outro é fêmea. E aí, quando homem e mulher se casam, os dois mutuamente se complementam um ao outro. E nisso, na união de um com o outro, a glória de Deus é mais bem demonstrada. Porque Deus idealizou que o homem, o ser humano, viva sempre em comunhão. Porque Deus é um ser relacional. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e, portanto, seres relacionais. Então, meus irmãos, o plano de Deus é esse, a comunhão, para que possamos usufruir dos diferentes dons que Ele distribui do jeito que Ele quer, como lhe apraz, com uma boa intenção. O segundo motivo que tanto Paulo queria encontrar aqueles irmãos, é que, quando há compartilhamento de dons, a fé é confirmada. Olha ali o texto, versículo 11 está dizendo: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom, para quê? Mais uma vez, uma finalidade aqui: para que sejais confirmados. Nós todos
somos débeis na fé. Tem gente, eu sei que tem gente que bate no peito e fala assim: eu sou um homem de fé. Nós todos, meus irmãos, somos débeis, somos vacilantes na fé. E a nossa fé, ela carece constantemente de ser confirmada. E o compartilhar dos dons na comunhão dos santos não tem outro propósito senão confirmar a nossa fé e por conseguinte Cristo ser glorificado e nós edificados. Eu vou mostrar isso para vocês em outro texto, Efésios capítulo 4. Deixa o dedinho aí em Romanos, tá? Que a gente vai voltar no nosso texto. Efésios 4. Verso 11 para frente, diz assim: Ele mesmo, Deus, Cristo, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, isto é, diferentes dons. Ok? Com vistas, olha aqui uma finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Está vendo? Onde há compartilhamento de dons, há a confirmação da fé. Aonde acontece isso? Aqui. Na comunhão dos santos, cada um com o seu dom. E o terceiro motivo, porque tanto Paulo queria encontrar aqueles irmãos e ter comunhão com eles, é que quando a fé é confirmada, há conforto mútuo. Olha lá, versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Todo crente precisa ser confortado. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o mundo é hostil a nós. O mundo é e sempre será, cada vez mais, aliás, hostil àquilo que nós cremos. Então nós precisamos ser confortados, o conforto mútuo, quando nós encontramos aqueles que creem na mesma coisa, que passam as mesmas dificuldades, têm as mesmas lutas. E Paulo, meus irmãos, o grande apóstolo, ele precisava ser confortado com crentes. Imagina nós. Todos nós somos carentes disso. Então o que nós vimos aqui, irmãos, nesses 11 e 12, é a importância da comunhão dos santos. Os diferentes dons são compartilhados, onde há o compartilhamento desses dons, a fé é confirmada, e quando a fé é confirmada, os crentes mutuamente se confortam uns aos outros. Por isso que Paulo desejava tanto encontrar aqueles irmãos. Queria ser confirmado, queria ser confortado, encorajado, entusiasmado. Mas você vai ver no versículo 13, o nosso próximo verso, que o Paulo nunca os encontrou, né, até então, e ele explica aqui o porquê disso. Olha lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Olha só, muitas vezes ele se propôs encontrar aqueles irmãos e ele foi impedido. E a própria carta explica mais adiante. Avança comigo aí no capítulo 15, verso 22. Vamos entender por que Paulo nunca pôde encontrar os romanos. Repara ali que no 22 ele diz assim, 15, 22. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, está vendo? Então retroceda até o 19 para a gente ver essa razão. Ali no 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, aí presta atenção, desde Jerusalém
e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado. Lembra que os romanos já conheciam. E ele se esforçava para pregar onde Cristo não tinha sido anunciado. Então ele está dizendo, não onde Cristo fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. O que impediu Paulo de visitar os romanos? A sua prioridade. Ele tinha prioridade. A prioridade dele era pregar Cristo onde Cristo não tinha sido conhecido. Os romanos já o conheciam, outros povos ainda não. Então ele falou assim, então eu vou lá para os outros. Isso é que impediu Paulo de ir a Roma. E continua lendo comigo, irmãos, aí mesmo onde vocês estão, no 23, Paulo vai mostrar os planos dele, né? E a gente vai ver por esses planos dele, mais uma vez, o quanto ele tinha amor pela igreja de Cristo. Olha só, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Resumindo aqui, qual que era o plano de Paulo? Lembra que ele escreveu essa carta, ele estava em Corinto. Quem já leu Coríntios, vê que ele está organizando uma coleta lá. Por quê? A igreja de Jerusalém estava passando aperto. Aperto mesmo, perseguição, aperto, passando fome. Então ele levanta uma coleta com os coríntios, e o plano dele é levar esse dinheiro para a igreja de Jerusalém. E ele diz assim, que nós acabamos de ler, depois que eu entregar essa oferta para Jerusalém, aí eu pretendo ir para a Espanha, porque lá no evangelho não tinha sido pregado. E no caminho eu vou parar aí em Roma para passar um tempo com vocês. Esse era o plano de Paulo. Irmãos, esse homem, ele tinha amor pela igreja, não a sua igreja, ele tinha amor pela igreja de Cristo. Preocupava-se com a igreja de Jerusalém, levanta uma oferta para levar. Depois ele quer ir em Roma porque ele quer encontrar os irmãos, compartilhar dons. Depois ele quer ir para a Espanha porque tem povo de Deus lá que nunca ouviu o evangelho, tem eleito lá, ele sabe que tem. Porque ele quer levar o evangelho para aquele povo. Como esse homem amava a igreja, irmãos. Ele não amava a sua igreja, ele amava a igreja do Senhor. Fica muito claro para nós nas cartas, nos escritos dele, na vida dele. Só que, irmãos, voltando para o nosso texto, querer não é poder. Já ouviu essa frase? Querer não é poder. Paulo quis muitas vezes visitar os romanos, mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque Deus é o soberano. O homem pode fazer planos, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Provérbios 16, 9. A gente vê a pastorzada falando assim, eu determino, eu decreto, nós determinamos. Você não determina nada, rapaz. Ninguém determina nada. Nós podemos fazer planos, como Paulo fazia, mas é o Senhor quem nos dirige os passos. Tiago diz assim, em vez de dizer isso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Já leram isso? Tiago 4,15. Então o planejado de Paulo, irmãos, foi muito diferente do realizado, do que aconteceu. O planejamento dele era chegar a Roma, chegar lá em Roma para a comunhão. Só que ele chegou em Roma como prisioneiro. A gente vê isso lá no livro de Atos.
O planejamento dele era ir à Espanha como missionário, mas o que aconteceu na realidade é que lá em Roma ele foi decapitado. A sua cabeça foi cortada. Por quê? Porque Deus quis assim, a fim de cumprir os seus propósitos. Agora, o que é maravilhoso, irmãos, é que os caminhos do Senhor, eles são mais altos que os nossos. Os planos dele são melhores do que os nossos, mesmo que às vezes a gente não entenda. Olha ali no texto, qual que era o objetivo de Paulo, aí no versículo 13: conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Era isso que ele queria. Na visita ele queria ter algum fruto. E esse fruto a gente pode entender de duas maneiras, e eu creio que as duas estão certas. Ele podia querer um fruto de edificação, né? Ele queria que aquela igreja fosse edificada, crescesse, amadurecesse. Isso é um fruto. Mas ele também, o fruto aqui a gente pode entender a conversão de perdidos lá em Roma. Esse era o objetivo dele, conseguir algum fruto. E, irmãos, ambos os objetivos foram atingidos à maneira de Deus. A edificação da igreja, certamente a igreja foi muito edificada quando viu Paulo chegando preso, mas com intrepidez, irmãos, preso, mas confiante, feliz, alegre no Senhor, satisfeito, porque ele estava preso, mas o evangelho não, ele fala. E ele diz que as cadeias dele suscitaram encorajamento em muitas igrejas. Então, se um dos objetivos dele, o fruto, era edificar a igreja, certamente a igreja foi edificada com a chegada dele em Roma. E se ele tinha o objetivo, irmãos, de salvar os perdidos, nós lemos lá em Filipenses, não precisa ir, que ele está preso, mas ele fala na carta aos Filipenses, que ele escreveu da cadeia, inclusive, que todos os da casa de César foram evangelizados. Ele estava preso, e aí ficavam os guardas do lado dele ali. Tinha que ficar do lado dele. E ele, evangelho naqueles caras. Pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana. E teve muito fruto. E lembra que o objetivo dele, a gente leu lá no capítulo 15, que era levar o evangelho para a Espanha. Só que ele foi decapitado em Roma. Agora, irmãos, porque ele foi impedido de ir a Roma, e só por isso, ele resolveu escrever uma carta. Carta esta que está na sua mão agora. Essa mesma carta chegou na Espanha. E de 2000 anos para cá, milhões de espanhóis foram salvos por ler esta carta. Milhões de pessoas no mundo foram salvas porque tiveram contato com a carta de Paulo aos Romanos. Lutero, Agostinho foram salvos lendo Romanos. E a vida desses irmãos redundou em salvação de milhões e bilhões de pessoas. Os objetivos de Paulo foram atingidos à maneira de Deus, porque o modo dele é melhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus soberano, poderoso, maravilhoso nós temos, irmãos. É do jeito dele, e o jeito dele é melhor. O homem pode fazer planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. E caminhando para o final aqui, versos 14 e 15, no 14 e 15 a gente vai ver o senso de responsabilidade que Paulo tinha como ministro do Evangelho. Ele diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios
como a ignorantes. Por que muitas vezes ele se propôs a ir ter com os irmãos em Roma? Porque ele se considerava um devedor. O pastor Glênio usa sempre a figura do mendigo aqui, né? Imagine se você, um mendigo, passando fome, miserável, aí você encontra um lugar que distribui pão, quentinho, saboroso, nutritivo, de graça e à vontade. É sua obrigação, depois que você comer esse pão, voltar para os seus amigos mendigos e contar para eles onde você achou esse pão. É seu dever. Ele se considerava um devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele foi designado apóstolo aos gentios, e era sua obrigação anunciar o evangelho na capital dos gentios, Roma. E ele devia isso tanto a gregos como a bárbaros, sábios e ignorantes. Gregos, lembra, embora o império fosse romano, culturalmente falando, era o helenismo que dominava, a filosofia grega. Gregos, então, aqui quando ele fala gregos, são os doutos, os estudados, os filósofos. E quando ele fala bárbaros, são os toscão, não é? Ele deve tanto a um quanto a outros, tanto a sábios quanto a ignorantes. E nós temos essa missão, meus irmãos, sabe por quê? Porque todos pecaram. Seja sábio, seja ignorante, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja homo, seja hétero, seja PT, seja Bolsonaro, seja o que for. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos devedores. Todo aquele a quem a graça de Deus chega, ele se torna um devedor. Não a Deus, porque a salvação é gratuitamente pela graça. Nós vamos ver em Romanos 3 isso. Deus nos justificou gratuitamente por sua graça, é duplamente grátis. Mas nós nos tornamos devedores daqueles que ainda não encontraram o pão. E Paulo se via dessa maneira, um devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, verso 15, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. A gente lê e não presta atenção, né? Ele está mandando uma carta para uma igreja de crentes. E ele diz assim: eu estou pronto para ir aí pregar o evangelho para vocês. Ué, mas o evangelho a gente não prega para quem não creu? Não, irmãos. O evangelho é a notícia de Deus, que é sempre nova e precisa ser pregado todas as vezes. Nós precisamos dele, inclusive os crentes. E é por isso que ele está dizendo aqui: eu estou indo aí na igreja de vocês para pregar o evangelho para vocês, porque o evangelho é alimento para nós. Ele é sempre necessário, ele é sempre novo, ele é sempre bom, ele é sempre útil, ele sempre vai operar, sempre, necessariamente. E quando ele diz ali, eu estou pronto a anunciar, essa palavra significa ansioso, desejoso. Ele tinha uma expectativa, não como um turista para ir lá conhecer Roma, mas ele tinha uma expectativa, um anseio de ganhar almas, de edificar os santos, de transformar vidas, de ser confortado, de ser confirmado por meio do evangelho no seio da igreja. É ou não é um irmão que amava a Deus e amava os irmãos de todo o coração? É ou não é um cara que morreu com Cristo e nasceu de novo? Esse é uma figura da nova humanidade, irmãos, que todos nós somos chamados a ser. Todos nós, os que fomos crucificados com Cristo, nosso velho homem ficou sepultado lá na sepultura. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele em novidade de vida, novamente, novo coração, novo entendimento, discernimento das coisas, enxergar as coisas com os olhos do evangelho, ver o mundo com os olhos da palavra, entendendo tudo. Todos nós somos chamados a viver como Paulo viveu.
E aí, irmãos, para a gente resumir então tudo o que nós vimos aqui. Primeiro, aquele que foi alcançado pela graça, ele é grato a Deus pela igreja. Ele ama o povo de Deus, ele ora pelo povo de Deus, se preocupa com o povo de Deus. E nesse sentido tem uma aplicação para nós. João fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de mandar mãozinha, amemos de fato e de verdade. Tiago diz: orai uns pelos outros para serdes curados, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, irmãos, que como Paulo, nós possamos amar a igreja, se preocupar com ela, interceder por ela e agradecer por ela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vimos aqui é que a comunhão dos santos, o convívio na igreja é vital, é essencial para a edificação da igreja e para o nosso crescimento espiritual. Cada um de nós aqui, sem exceção, se você nasceu de novo, se você creu no Senhor, você tem dons. A Bíblia diz. Não tem nenhum crente sem dom, você tem dons. E o coleguinha que está do lado aí tem outro. E o cara que está na frente tem outro. E o que está atrás tem outro. E quando nós nos reunimos e convivemos, nós desfrutamos de todos esses dons. E aí Hebreus vai dizer assim, Hebreus 10, 25, não precisa ir lá. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Lembra desse texto? Não deixemos de congregar, irmãos. Não deixemos de congregar. O convívio com os santos é uma bênção de Deus, não é uma obrigação religiosa. É um privilégio que Deus concede. Um povo santo separado na terra, com o qual nós podemos ter comunhão e ser mutuamente edificados, mutuamente confirmados na fé e confortados, nesse mundo que é hostil a nós e cada vez será mais. E por fim, nós vimos que aquele que recebeu o Evangelho, ele está em débito, ele se torna um devedor, não para com Deus, porque a salvação é gratuita, sempre será, sempre foi, nunca Deus vai cobrar nada de nós. Nós nos tornamos devedores do nosso próximo, que ainda não teve a graça de experimentar o que você já experimentou. Então, diante disso, fica o imperativo do próprio rei: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça, ao ter nos elegido para a salvação. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de abrir os nossos olhos, fazendo o nosso velho homem morrer e ressuscitando um novo homem segundo Jesus Cristo. O próprio Cristo, segundo a tua palavra, ele habita em nós. Nós, os que cremos, estamos crucificados com ele e não vivemos mais nós, mas ele mesmo vive em cada um de nós, os que cremos. Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Senhor, obrigado por tão grande privilégio. Ensina-nos, Pai, a viver de acordo com a nossa vocação. Ensina-nos, Pai, a amar o teu povo e a se preocupar com ele, interceder por ele e amar o teu povo. Ensina-nos, Pai, a amar a comunhão com o teu povo. Ensina-nos a desfrutar dos diferentes dons maravilhosos que o Senhor dispôs de acordo com a tua vontade, segundo o teu entendimento. E por fim, Pai, ensina-nos, Pai, encoraja-nos a levar o teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Ensina-nos a levar o pão para o mendigo que precisa, assim como nós um dia recebemos. E tudo isso nós te pedimos para que o Senhor Jesus seja glorificado, para que nós sejamos confortados, encorajados e satisfeitos nele. Por isso nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.